Bom, então hoje nós vamos fazer uma leitura inicial em um versículo, mas esse não vai ser o nosso texto onde nós vamos trabalhar, tá? Ele é o texto que apresenta o tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é a ação de Deus, como Deus age, e nós vamos tomar um outro texto, uma outra passagem para elucidar isso, tá bom? Nosso versículo aqui é o de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Então eu gostaria de rapidamente nós lermos esse texto e uma breve explicação para que a gente coloque a nossa mente nos trilhos, no desenrolar do nosso texto principal de trabalho dessa manhã. Aqui Paulo escreveu o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que quer dizer isso? Isso quer dizer exatamente o que ele está dizendo: que todas as coisas contribuem juntamente, tá? Na somatória delas todas as coisas que Deus faz contribuem para o bem daqueles que o amam. Ou seja, todo verdadeiro crente, todo verdadeiro convertido, salvo, tá? É beneficiado por Deus de múltiplas maneiras, ainda que nós não compreendamos como isso acontece. Nós somos verdadeiramente, irmãos, incapazes de compreender todos os planos de Deus. Nós sabemos aquilo, o plano de Deus em linhas gerais, que está delineado nas Escrituras. Mas nós não sabemos as minúcias, os detalhes dos planos de Deus. Como é que ele vai agir? Como é que Deus age no mundo? Como é que Deus age na minha vida? Só tem uma coisa: o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para nos dizer isso. Vocês podem ter certeza de uma coisa: que haja o que houver, demore o quanto demorar, tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Amém? Só que quando a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, muitas vezes o que acontece? Nós somos tentados a duvidar dele. Se as coisas começam aparentemente ir muito mal, será que Deus nos abandonou? Será que a minha oração não surte efeito? Será que o meu empenho em ser fiel a Deus não é reconhecido? Por que crentes fiéis sofrem muitas vezes? Então, de repente, se nós tomarmos de uma maneira grosseira aqui, nós não vamos entender. Se essa pessoa é fiel, ela ama a Deus, ela serve a Deus, ela se dedica a Deus mesmo. E por que Deus permite que o mal venha sobre ela? Ou Deus demora em agir em socorro dela? Se todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Vocês conhecem um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Tem gente que contesta um pouco porque acha errado. As linhas podem parecer tortas para nós, mas são essas as linhas que Deus traçou. A vida, ela precisa de
alternâncias, é como o leito de um rio. O leito de um rio não é bom que ele seja como fizeram, por exemplo, né, o Tietê em São Paulo. Canalizaram esses rios nas grandes cidades, então ele vira uma canalização, né? E a água tem que passar reto ali. Alguém já viu aqui fotos de como era o Tietê até o meio do século passado? Você passa ali tudo onde são as avenidas, né, marginais e o entorno, era o rio. O rio Tietê não era reto daquele jeito. Ele ia fazendo vários S's, uma curva após a outra. E ali era, chamam, né, um varjão, um brejo no entorno ali. A umidade. Agora, tinha espaço para quando o rio enchesse muito, ele ocupar, né, ele subia e passava por cima dessas curvas aí, à medida que ia subindo. Agora é reto, quando enche muito, transborda, né? Fizeram muita coisa para evitar as enchentes, para tentar consertar uma coisa que eles mudaram. Mas a nossa vida, irmãos, voltando ao nosso assunto aqui, a nossa vida é assim. Às vezes, Deus está escrevendo a história e Ele não está escrevendo a nossa história particular. Deus não está focado exclusivamente no Valdir, no Daniel, na Nádia, no Leandro, não. Deus opera sobre todos. É o mundo, e Ele tem um plano completo, onde nós, por mais que nós sejamos uma formiguinha, né? Cada um de nós uma formiguinha, nós estamos inseridos nesse plano maravilhoso de Deus, por Ele. O nosso texto, onde nós vamos discorrer aqui a respeito disso, é o de João, capítulo 11. Outro dia, se não estiver fazendo confusão, foi o irmão Guilherme pregou nesse texto, ou em parte dele. Mas é bom quando a gente não tem certeza do pregador, mas lembra da mensagem, né? Esse texto aqui fala sobre o caso de Lázaro, tá? Mas a gente vai discorrer aqui ao longo dos versículos desse capítulo, observando algumas coisas relacionadas a esse assunto que nós estamos vendo, tá? Então, ele diz assim, João 11, a partir do versículo 1, vamos ler, versículos 1 a 3. Diz assim, estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui nesse texto, irmãos, eu gostaria de ver com vocês, é o aspecto de que crentes fiéis têm problemas, né? E eles até morrem. Nós estamos falando aqui de uma família. Ele primeiro fala que o Lázaro era de Betânia, a mesma cidade de Maria e Marta, mas depois ele explica, o evangelista explica que na verdade eles eram irmãos. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente nessa sequência, Marta a mais velha, Lázaro caçula. E o Lázaro estava doente. Existia um laço de afeição entre eles e o Senhor Jesus. Nós vemos que Maria, naquele ato, né, em que ela ungiu o Senhor com unguento, tinha enxugado os pés dele com seus próprios cabelos, demonstrou seu amor a Deus.
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não há dúvida que nós estamos falando aqui de alguém que está dentro dessa condição. Concordam? Mas, ao que parece, não só Maria. Mas as duas irmãs mandaram chamar Jesus, dizendo: Lázaro está enfermo. Lázaro não estava com uma gripinha, um resfriado, uma coisa banal. A enfermidade dele aqui, nós não sabemos o que era, mas com certeza era alguma coisa que se mostrava grave. Ele estava muito mal. Irmãos, dentro dos planos de Deus, existe a questão de que crente vai passar por aflições, por necessidades, por doenças. Isso está inserido no plano de Deus. E é bom que nós tenhamos consciência disso. Tem uma certa linha de evangélicos que procuram pregar que o crente fiel não tem problema, né? Tudo é prosperidade na vida dele. Não é assim. Nem financeira, nem a saúde. Tá? Não quer dizer, embora Deus cuide de nós, isso não quer dizer que nós somos intocáveis. No versículo 4, nós vemos: E Jesus, ouvindo isso, que Lázaro estava doente, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, olha, Jesus não desprezou, não subestimou, isso não é nada. Talvez muitos aqui já tenham ido no médico alguma vez, né? E você estava se sentindo super mal, e talvez o médico disse para você: não, mas isso não é nada. Eu já vi algumas situações assim. A pessoa fica até irritada, né? Não é nada porque não é nele. Mas em mim está doendo muito, isso me incomoda muito. É lógico que nós não gostamos de ser, assim, de que os nossos problemas sejam desprezados, subestimados. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele disse: essa doença não é para a morte, não no sentido de que, isso é uma coisinha banal, deixa para lá, isso passa. Mas nós vemos aqui que existia um plano já de Deus, e Jesus aqui manifesta isso, que havia um plano para que Deus fosse glorificado através daquele problema grande que veio sobre aquela família querida. Então, uma coisa prática é que nós temos que entender que até nossos problemas podem, e muitas vezes vão ser mesmo, com o propósito de glorificar a Cristo. Quando nós entramos em algum tipo de tribulação, irmãos, nós temos que pensar nisso. Seja como for, qual for o desfecho disso aqui, que Cristo seja glorificado. Nós vamos ver como é que isso se encaixa naquele nosso versículo inicial daqui a pouco, tá? Porque tem mais versículos nesse sentido aqui, eu gostaria de ver com vocês depois. Vamos para os versículos 5 e 6. Ele diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pode parecer aqui algum tipo de pouco caso, né? Isso não é para a morte. Lázaro está doente, tá bom. O que talvez a própria Marta e a Maria esperavam? O que nós esperaríamos? Senhor, nós estamos com um problema. O que você esperaria?
que ele largasse tudo o que estivesse fazendo, né? E fosse em nosso socorro. Provavelmente é isso que Marta e Maria esperavam. E talvez o próprio Lázaro. Enquanto estava vivo. Porque todo mundo sabe que eu vou dar um spoiler, né? Ele morre, hein? Mas todo mundo já sabia disso? Eu espero que sim, né? Porque o texto é bem conhecido. Mas Jesus ainda ficou 2 dias ali. Sabe? É natural que nós tenhamos a mesma expectativa que eles provavelmente, e é o que parece que tiveram, de que Jesus imediatamente fosse em socorro. Lázaro está doente, eles sabiam, Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Por quê? Eles já tinham visto Jesus curar muitas pessoas. Isso já não era novidade. E sendo que eles amavam tanto ao Senhor, e eles sabiam que eram amados por ele também, seria natural o quê? Esperar que ele viesse e fizesse esse grande bem para eles. Irmãos, nós muitas vezes ficamos nessa expectativa que venha o socorro imediato de Deus e que seja daquele jeito que nós imaginamos. Mas sabe, Deus tem os seus próprios planos, o seu próprio modo de agir. Isso não é balela, não é enrolação, é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Deus não está assentado no seu trono para nos servir, cada um de nós. Deus está comandando o universo, gente. E isso não quer dizer que ele não tem tempo para nós, que ele não tem olhos para nós, não. Mas as coisas vão correr do jeito que ele quer. Tá? E no tempo dele. Às vezes, nós ansiamos por certas coisas, que Cristo voltasse hoje mesmo. Nós somos ensinados a orar até, né? Venha teu reino. Mas nós aguardamos o tempo do Senhor. Então, nós estamos falando em coisas que nos atingem individual, pessoalmente, e coisas que atingem talvez toda a nossa igreja, todo o nosso país, todo o mundo, tá? Em todos os aspectos. A gente tem que pensar, prevalece essa mesma regra. Nem sempre Deus vai agir do jeito que a gente imagina, tá? Como aqui, eles imaginavam, Jesus vai ficar sabendo que o Lázaro está doente, ou ele corre aqui para curar, ou ele vai mandar uma resposta como ele fez em outra ocasião, pode ir para casa que ele já está curado. Jesus nem precisaria estar lá fisicamente para fazer isso, né? Mas ele não fez nenhuma dessas coisas, ele ficou lá, onde ele estava mais 2 dias. E só depois disso é que ele se moveu para ir ali a Betânia. Versículos 7 a 10. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, depois desses 2 dias, vamos outra vez para a Judéia. Porque eles estavam, a essa altura, na Galileia. Né? Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Vamos até o 10 só, por enquanto. Então, os discípulos estranharam. Eles falaram, mas se nós formos para lá,
a Judéia. Betânia era uma vila próxima a Jerusalém, e Jesus tinha sido recentemente quase que, né, preso, atacado pelos seus inimigos religiosos lá em Jerusalém. E, né, os fariseus, aquela turma lá. E os discípulos falaram, mas nós vamos para lá e o Senhor pode ser preso, né? Eles estavam querendo te apedrejar, agora mesmo, poucos dias atrás. Mas Jesus falou, né, deu uma resposta aqui meio filosófica. Ele diz, o dia dura 12 horas. Né? Enquanto está claro, você pode andar. Se você for da noite, não é a hora certa de ir. O que ele está dizendo? Tem a hora certa de fazer as coisas, e essa é a hora. Então, com isso ele quis dizer, nós vamos, porque agora, essa é a hora preparada pelo Pai, para que nós vamos para lá. Mesmo que haja adversidades, mesmo que se mostrem dificuldades, talvez os discípulos tenham pensado, podem armar até uma emboscada para nós na chegada, se alguém lá souber que Jesus está voltando para lá, que nós estamos indo para a Judéia, pode ser que nós sejamos atacados lá. Mas, irmãos, que lição nós podemos tirar aqui? Quando chega a hora de Deus, o jeito de Deus agir, não há quem impeça. Nada vai impedir de Ele fazer as coisas do jeito que Ele determinou fazer e na hora, no tempo que Ele determinou. Amém? Você confia nisso? São coisas que eu estou falando aqui, irmãos, que são coisas que a gente tem que refletir e realmente aplicar na nossa vida, viu? Versículos 11 a 13. Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus usou daquela metáfora, né, para eles. O nosso amigo, olha, Lázaro chamado de amigo de Jesus, dos discípulos, dos 12, ele dorme, e eu vou lá, eu tenho que ir lá, porque eu vou despertar ele do sono. Jesus já estava dizendo que iria lá fazer o quê? Ressuscitar. Ele quer dizer, nosso amigo Lázaro está morto, eu vou lá para ressuscitar ele. E eles entenderam que aquele sono era... ele estava dormindo. Então eles pensaram, se ele está descansando, ele está salvo. O que eles quiseram dizer? Então ele está bem. Talvez a gente nem precise ir lá. Irmãos, uma coisa que a gente pode tirar daqui também. Nem sempre os nossos irmãos vão saber realmente aquilo que se passa conosco. Eles, assim como nós que estamos passando por determinada situação, não têm a capacidade de saber como e quando Deus vai agir. Nem os discípulos aqui sabiam qual era o plano exatamente de Jesus. Embora Jesus tenha descortinado as coisas aqui para eles, mas eles mesmos não tinham entendido o que é que estava acontecendo e o que estava para acontecer. Por que é que Jesus demorou aqueles 2 dias? Talvez eles tenham pensado, não é tão grave o que está acontecendo com Lázaro. Se Jesus não se importou de ir, ele mesmo disse, não é para a morte, mas ele tinha dito, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas agora Jesus diz, não, ele morreu, e eu vou lá ressuscitar ele.
Só que falou usando essa metáfora. Mas nossos irmãos, como nós, não podem compreender toda a vontade de Deus, os planos de Deus, como Deus vai agir, e muitas vezes não sabem realmente qual o grau da nossa aflição. Eles não tinham noção do que realmente estava acontecendo, a gravidade do que estava acontecendo com aquela família de irmãos que eram amigos dele, amados. Isso muitas vezes vai acontecer com a gente. Por mais que nossos irmãos nos amem, se importem conosco, eles não têm a capacidade de sentir exatamente ou de saber exatamente o que está acontecendo com a gente. Só aquele que sonda os corações, que conhece todas as nossas aflições, é que sabe. O Senhor sabe. 14 a 16. Vamos um pouquinho aqui. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Diz, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. O Tomé é o mesmo que pediu depois, né, para tocar, né, se Jesus tinha ressuscitado mesmo, deixa eu tocar as feridas dele aqui. Parece que aqui também, de certa forma, ele duvidou. Nós vamos com ele. Se Jesus for apedrejado, nós vamos morrer com ele. Se o Lázaro já está morto, Jesus também pode ser morto e nós também, mas nós vamos juntos. Nem nós, muito menos nossos irmãos, vão entender sempre o que Deus está fazendo. Isso leva a gente a lembrar do caso de Jó. Lembra? Os amigos de Jó eram amigos dele? Alguns já responderam. Eles eram amigos? O que vocês acham? Sim, eram amigos. Eles mostram até uma certa sabedoria. Eles não eram tolos, não, irmãos. Assim, de alguém sem nenhuma boa intenção, eles, sabendo do que Jó estava passando, eles foram lá e procuraram aconselhar e exortar, e eles até entendiam que devia ter algum pecado na vida de Jó para estar acontecendo, né, usar um termo aí, essa desgraceira toda. Todas essas coisas acontecendo com o nosso amigo Jó, então, ele deve ter feito alguma coisa que Deus realmente pesou a mão sobre ele, né? Os conselhos deles foram levados por um entendimento equivocado, eles não sabiam o que Deus estava fazendo. É um erro, né? Uma vez que não havia nenhuma demonstração, nenhuma mostra de algum pecado em Jó, e ele mesmo se justifica ao longo de toda a conversa, nem Jó enxergava que ele tivesse feito alguma coisa que fosse digna disso. Mas ele fica se questionando. Deus não gostou do que eles falaram, porque eles estavam errados. Mas Deus sabe da intenção deles. Eles foram repreendidos, todos eles, inclusive o próprio Jó. Aqui, os discípulos ainda não tinham entendido realmente o que Jesus ia fazer. Às vezes, irmãos, é melhor mesmo nós estarmos orando e aguardarmos calados, para não falar bobagem. Esperar mesmo no Senhor. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro
Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Lázaro tinha morrido, já quando Jesus estava chegando lá, já fazia 4 dias que isso tinha acontecido. Jesus mesmo já tinha dito aos seus discípulos quando eles saíram de lá, ele morreu. Lázaro dorme, eu estou indo lá para despertar ele. A própria Marta saiu e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O Senhor certamente teria evitado, teria curado meu irmão, mas agora já foi. Como a gente só pode enxergar os fatos até onde a nossa lógica humana nos permite, irmãos, naturalmente, nós podemos concluir que a vinda do Senhor nesse momento era totalmente fora de tempo. Alguém poderia dizer, agora é desnecessário. Talvez o Senhor Jesus veio aqui só para confortar a gente, porque curar o Lázaro, né, já foi, e agora, nem foi agora há pouco que ele morreu, talvez ele pudesse, né, ressuscitar ele, mas, irmãos, 4 dias depois, um corpo 4 dias depois já está, né, em decomposição. É de se imaginar que aquela pessoa agora já foi, é definitivo, não há nenhuma esperança mais. Acontece que existe uma coisa, existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Tem aquelas coisas que a gente fica na aflição e ora e espera que Deus haja. Tem alguma coisa que você já desistiu de orar por aquilo? Fala, não, Deus não respondeu até hoje. Então não tem jeito mesmo. Quando Jesus disse para os seus discípulos que era mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, todo mundo entende o que ele quis dizer com isso, né? Era uma expressão que dizia, isso é totalmente improvável, é absurdo. Embora existam várias teorias, se esse camelo era o animal, né? Muitos entendem que a agulha era uma passagem que tinha embaixo dos muros, era baixinha, o camelo não poderia se baixar, passar por lá. Outros entendem que seria a agulha mesmo, e o camelo é um tipo de nó que não passa. Mas não importa qual seja, né, a expressão, para eles o sentido foi bem claro. Nós estamos falando de uma coisa absurda. Tanto que, qual foi a resposta dos discípulos? Então é impossível. O que eles entenderam é que é impossível, mas Jesus respondeu para eles que para Deus todas as coisas são possíveis. Qualquer pessoa pode ser convertida, porque isso é obra de Deus. Não importa o quão rico ele seja, quão apegado aos bens materiais ele seja, não importa quão mau ele seja, quão perverso ele seja, não, nada impede. Nada tem o poder de inibir a ação de Deus, de impedir. E é no tempo dele. Muitas vezes nós podemos pensar, bom, se Deus tivesse agido lá atrás, né, hoje as coisas seriam diferentes. Mas ele não agiu, agora não tem jeito. Deus tem o poder de reverter hoje. Tá? Marta, ainda no seu pensamento simplório, aqui pensa da mesma maneira que nós pensaríamos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro podia ter sido curado. Agora, infelizmente, meu irmão já foi. 22 a 27, irmãos. Aqui ela esboça a sua fé.
Mas também agora sei, ainda é a Marta falando, também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus, em seguida, acho que tranquiliza ela, hein? Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A Marta era uma mulher de fé. Ela tinha boa doutrina. Ela cria, né? Ela acreditava que os crentes vão morrer aqui nesse mundo, mas que eles vão ressuscitar quando Cristo estabelecer o seu reino. Então, ela tinha esse entendimento, essa compreensão. Eu sei que o Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus mesmo encarna nele mesmo a ressurreição e a vida. Ele é Senhor dessas coisas. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Irmãos, isso aqui dói mais ainda quando a gente pensa, a gente se coloca naquela situação. Nós vemos ali uma mulher temente a Deus, fiel mesmo, aguardando aqui o cumprimento de tudo aquilo que Jesus tinha prometido, mas ela estava ali com o coração machucado pela perda do seu irmão. Mas por mais que nós tenhamos uma fé verdadeira, legítima, ainda, irmãos, nós não podemos compreender todos os intentos maravilhosos do Senhor. Ela se maravilhava assim no fato de saber, sim, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus está dizendo para ela, não, ele vai ressuscitar no último dia. Mas eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou dizendo para você que eu vou ressuscitar ele hoje. É o inesperado aqui, né? 28 a 32, irmãos. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Então, a Marta, né, depois de ouvir isso, mandou chamar Maria, que estava em casa, dizendo, o Senhor está aqui, Jesus está aqui, e ele mandou te chamar. Versículo 29, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Aí eles tiveram a compreensão ali equivocada. Hein? O 32 ainda, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria repete aquilo que a Marta tinha dito. Aqueles judeus que estavam ali eram amigos vindos de Jerusalém, vieram para consolar eles, amigos bem intencionados, estavam ali cumprindo aqueles rituais deles de sepultamento que duravam dias, né, pela perda, o luto pela perda de alguém, e eles estavam ali dando apoio, prestando seu apoio àquelas duas irmãs, mas naquele momento eles acharam que a Maria saiu, ela vai no sepulcro para chorar. Vamos lá com ela, né? E eles também não podem entender nem esperar que Deus haja. Aqueles eram judeus, ao que parece, pelo menos a maioria desses aqui não era convertido, eles não eram cristãos, eles eram judeus.
E eles eram incapazes de entender aquilo que estava por acontecer. E eles não podiam imaginar que Jesus fosse fazer aquilo. Todo o conforto que eles poderiam dar para elas era o conforto humano, o consolo humano. E é só isso que a gente pode esperar, e às vezes, né, sem nenhum discernimento dos incrédulos. A própria Maria aqui ainda não sabia o que iria acontecer. Talvez se aqueles homens soubessem, né, talvez o pensamento deles, se eles soubessem, é Jesus que está vindo aí, é aquele amigo de vocês, que vocês dizem que é o Messias, que é o Cristo. Olha, se ele podia fazer alguma coisa, por que já não fez? Agora já foi, né? Jesus foi desafiado dessa maneira até na própria crucificação dele, vocês lembram? Jesus estava ali na cruz e o povo zombava dizendo, se ele é mesmo o Cristo, que ele salve-se a si mesmo. Desça dali e salve-se a si mesmo. Ele diz que salvou tantos. Aquele próprio ladrão na cruz, aquele que permaneceu incrédulo, né? Ele foi quem iniciou a conversa e desafiou Jesus. Se você é mesmo Cristo, desce da cruz, te salva a ti mesmo e a nós também. Isso é tipo de desprezo, de zombaria. Se você fosse mesmo Cristo, você faria. Mas por que o mundo age assim, irmãos? Porque o mundo não entende como é que Deus age. O mundo é incapaz de entender. Se nós, por mais fé que nós tenhamos, como essa família aqui, temos dificuldade de entender o modo de agir, os planos e o tempo do Senhor, imagina aqueles que não têm Cristo, que não têm o Espírito Santo, não têm discernimento, que estão ao nosso redor. E nós vamos conviver com isso. Cuidado com os conselhos desses. O consolo que vem deles, encare como assim uma demonstração de carinho, né? Mas cuidado, porque eles têm um entendimento carnal, não um entendimento espiritual. Certo? Nós temos que considerar isso, porque senão é possível que nós sejamos ainda mais tentados à incredulidade. Vamos lá, 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia, né? E tão forte em conteúdo. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vejam como ele amava Lázaro. Ele está chorando por ele. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Irmãos, desses versículos, o que eu gostaria de tirar o fato de nós nos lembrarmos de que Ele nos ama e se importa conosco. Nunca nós devemos esquecer disso. Por mais que para nós, na nossa visão, no nosso entendimento, o socorro de Deus possa estar demorando, não duvide do amor de Deus por você. O principal e o maior ele já fez. Amém? Para Paulo, ele chegou a dizer, Paulo, a minha graça te basta, no sentido,
Você já é salvo, Paulo. Eu já te perdoei. Respondeu especificamente alguma coisa que Paulo pedia e negou. Mas não que faltasse amor. Certamente Deus estava sendo glorificado naquele espinho na carne de Paulo. Era importante que aquilo permanecesse para a própria glória de Deus. Nós temos que compreender que Deus nos ama e o fato de talvez Ele não fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, isso não quer dizer que Ele não nos ama. Sabe que até as crianças, elas acabam entendendo isso? Eu vou abrir um parêntese rápido. Muitos pais, grande parte deles, acha que o jeito de ele demonstrar que ama o filho é não dizer não para ele. É não disciplinar. É dar tudo que ele pede, na hora que ele quer. Isso não é amar. Pelo contrário, você vai estragar seu filho. Porque a vida não é assim. O mundo não é assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, o Pai, também não é assim. Nós temos que aprender com a sabedoria de Deus. Essa sabedoria dos psicólogos dessa linha aí, né? Que seguem essa linha, você não pode dizer não, você tem que fazer todas as vontades da criança, né? Porque senão ela pode crescer revoltada, sei lá. Isso é bobagem, né? Quem pensa assim está aplicando uma psicologia furada totalmente. Até as crianças passam a perceber com o tempo, ou elas sabem, às vezes elas jogam com a gente, né? Para ter o que elas querem. Todo mundo, né? Se puder chantagear para ter logo o que quer, vai fazer isso. Mas as próprias crianças, elas aprendem, elas compreendem, elas percebem que muitas vezes o próprio fato de não dar as coisas na hora que eles querem, do jeito que eles querem, é por amor. Eles acabam entendendo, meu pai não faz isso, não faz aquilo na hora que eu quero, mas ele me ama. E na verdade ele está demonstrando isso até através disso. Porque ele cuida de mim. Na hora certa, o pai vai fazer. E Deus, como um pai infinitamente sábio, ele vai fazer na hora certa. O nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo vai agir no momento certo e da maneira que lhe aprouver. O nosso trecho aqui, irmãos, reforça aquilo que é tudo para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Até aqui eles achavam o que Jesus poderia fazer para o bem de Lázaro, Marta e Maria, ter vindo aqui ter curado Lázaro. E ele não fez isso. Ele deixou as coisas rolarem. Ele não veio correndo. Não. Esperou as coisas acontecerem, porque ele tinha um propósito de usar aquele ocorrido na vida daqueles servos para a glória de Deus. Irmãos, o maior bem que pode ocorrer de fato na nossa vida é que a nossa vida seja usada para a glória de Deus. Seja na saúde, seja na doença, seja na tribulação. Quando você lê, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Entenda isso. O maior bem
Não é o nosso benefício material, nem a nossa saúde. A nossa saúde aqui, ela vai acabar, é consequência do pecado. Um dia ela vai passar, nós vamos perder o que nós temos aqui, nós vamos deixar para trás. Mas nós temos coisas muito melhores. Se nada disso tivesse acontecido, você saberia alguma coisa sobre Lázaro? Hã? A Bíblia não diz mais nada de Lázaro. Quem é o Lázaro? É aquele irmão de Marta e Maria. Ainda de Marta e Maria fala mais coisas, né? Mas de Lázaro não. Nós conhecemos ele como aquele que morreu e que foi ressuscitado. A vida dele foi marcada, né, porque Deus usou ele para a sua glória. E nós conhecemos ele hoje por isso. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. E isso é o mais importante. Nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus. Que Jesus se importava com ele. Nós vimos, Jesus chorou. Jesus se importou com eles. Por eles. 39 a 40. Disse Jesus: tirai a pedra. Aquela pedra que fechava o sepulcro. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, não faça isso. Já cheira mal, porque é já de 4 dias. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Como a gente é bobinho às vezes, né? Marta falou com Jesus aqui nesse momento. Ela sabia quem era Jesus. Ela mesma tinha dito agora há pouco para Jesus: eu sei que tu és o Filho de Deus, né? O Cristo que havia de vir ao mundo. Ótimo, Marta. Agora aqui ela está explicando para Jesus, que conhece todas as coisas, está falando: Senhor, não manda remover não, porque já está cheirando mal. Sabe, Senhor, depois de 4 dias que uma pessoa morreu, a carne dela já está podre. Jesus não sabia disso, né? Jesus não sabia que o Lázaro estava morto há 4 dias. Marta, bobinha. Irmãos, nós muitas vezes vamos agir assim. Como se Deus não soubesse das coisas. Cuidado para não fazer a mesma bobagem, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto, fora, passado, né? Já não é mais. Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, o melhor, né, o bem que Deus prepara para nós, nem sempre é aquilo que nos poupa. Então, naturalmente, eles e nós pensamos: Jesus poderia ter poupado eles daquele sofrimento, daqueles dias. Jesus poderia ter poupado Lázaro de sofrer. Ele estava doente, devia estar doendo, não sei o quê. Ele sofreu até morrer. Não foi uma morte instantânea. Ele estava sofrendo e morreu. E Jesus permitiu aquilo. Jesus poderia ter poupado ele, mas não poupou. Existia um plano de Deus aqui, de usar toda aquela circunstância para mostrar para aquela multidão
Jesus esperou aqueles dias por quê? Primeiro, para que realmente houvesse comprovação de que o Lázaro estava morto. Segundo, para que os judeus se reunissem ali naquele velório, deles, porque era para ser manifesto para aquela gente toda, para a multidão. Em testemunho, era para mostrar que Deus atende ao pedido de Jesus. Era para mostrar o poder dele mesmo. Ele diz: eu sei que sempre me ouves, mas eu agradeci ao Pai por me ouvir, para que todos que estão aqui ao redor saibam disso. Todo aquele incidente não poupou aqueles irmãos queridos, aqueles amigos de Jesus. Ele deixou eles sofrerem, mas existia um propósito, irmãos. Aquilo foi usado, vocês percebem no versículo 45, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aquele episódio foi usado para despertar, para gerar fé em muitos daqueles judeus. Aqui não fala quantos. Nós tomara que todo o nosso sofrimento, tudo que a gente passa, seja qual for a circunstância, possa ser usado para que Deus seja glorificado. Esse é o grande bem. Deus muitas vezes não vai fazer o que a gente quer, nem como a gente imagina que deva ser, e muito menos no momento que a gente acha que deve ocorrer. Mas a menos que de alguma maneira Deus demonstre para nós, como fez com Paulo, a minha graça te basta, não me importune mais sobre isso, nós devemos estar orando com fé e esperando o Senhor chegar. Ele pode demorar. E se ele demorar, vai ser por algum motivo que ele sabe. E eu não sei, e você não sabe. E ele pode agir de uma maneira que nós não esperamos. Mas se for para a glória de Deus, isso vai ser muito melhor. Não se perturbe quando você tiver a sensação de que o socorro de Deus não vem de imediato. É um erro nós orarmos e acharmos que Deus tem que nos socorrer e nos atender imediatamente. E que tenha que ser daquela forma. Espera no Senhor. Confia. Anda atento com seus olhos da fé para enxergar o que Deus está fazendo. Que acima de tudo, irmãos, a nossa vida glorifique a Deus. Sabendo sempre que Ele nos ama sim. E que Ele não faz nada sem considerar o amor que Ele também tem por nós. Amém? Se você ama a Deus de verdade, você sabe que Ele não vai se esquecer de você. Vamos orar. Pedir aos irmãos ficarem de pé.